Fala pessoal, Newton aqui, seu tutor na Bipro OutSystems. Hoje nós vamos tratar de mais um How-To. Os How-To são vídeos rápidos com passo a passo de temas interessantes. Hoje nosso tema é como usar o If e Else no OutSystems. Segue aí logo depois da nossa vinheta. Pessoal, então a gente tem aqui uma aplicação criada para demonstrar o uso de If e Else. Vou mostrar para vocês aqui uma pequena coisa para a gente iniciar, tá? Primeiro vamos vir aqui na nossa gerenciador de dependências, né? Clicar. E vocês podem buscar aqui pela palavra sample. Vai ver que apareceria esse OutSystem Sample Data. Pode clicar nele e selecionar os Sample Accounts do database. E trazer essa dependência. O meu já está aqui. Esse aqui já vai trazer um banco de dados preenchido, de exemplo, né? A gente não criar do zero, a gente já criou vários em outros How-To. Caso vocês queiram ver, temos para todos aí. Então vamos usar aqui o nosso scaffolding, que é o acelerador da OutSystems de criar telas. Puxamos e arrastamos então esse sample accounts aqui para o mainflow. Lembrando que o mainflow está aqui no interface, clica no interface, vai em mainflow, clica duas vezes nele, clica em data novamente e arrasta. Ele vai criar duas telas para vocês, a tela de details e a tela de lista, que é o sample accounts e sample accounts details. Olha lá. Então, temos aqui o account e account details. Então nós temos essas duas telas. Vem aqui no mainflow de novo, elas estão aqui. Já criam accounts como a tela home. E nós vamos fazer uma pequena coisa aqui agora. Vamos utilizar a nossa primeira condição de if-else. Então, a primeira condição de if-else, nós temos algumas condições para utilizar o if-else. Podemos usar em expressões, podemos usar numa lógica e podemos usar ele de forma visual, diretamente. Então, a gente tem um if-else visual, um if-else de expressão e um if-else lógico. Vamos fazer primeiro o if-else de expressão, tá? Acaba sendo um if-else lógico aqui também. Por quê? Você vai ter aqui, ó, uma expressão. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Vou dar um Enter aqui para mostrar para vocês. Esse aqui está trazendo, então, os accounts names para mim, né? Da tabela. Vou começar a digitar aqui if aqui. Vocês vão perceber que ele já vai criar, já vai me indicar o uso de um if. Vou clicar nele. E ele já cria para mim a estrutura de como usar esse if, então. Então, o que ele pede aqui para mim? Olha, o input dele é um value. O retorno, então, aqui eu tenho o valor que eu vou testar. O retorno para caso true e o retorno para caso false. Aqui, ó. Então, a gente tem a sintaxe dele aqui, na expressão, tá? Então, nesse if de expressão, o que a gente vai fazer aqui? O valor que a gente quer testar, não é esse valor aqui. O que eu pretendo fazer? Eu quero validar se esse name tem mais do que 6 caracteres. Se ele tiver mais do que 6 caracteres, ele vai pegar um pedaço desse caráter e mostrar com 3 pontinhos, por exemplo. Então vamos lá. Então vamos aqui, ó. Eu vou chamar a expressão que é uma built-in function chamada length. Então eu digito length e dou um Ctrl espaço. Ele já chama ela aqui para mim. Ó. Ele cria com um parênteses, só que eu preciso encapsular esse parênteses aqui no que eu quero testar. Então eu tenho que criar uma condição booleana do primeiro teste aqui. O que é uma condição booleana? É uma condição onde eu tenho um teste que ele é verdadeiro ou falso. Perfeito? Então eu tenho aqui o length que retorna o tamanho de alguma string. Então eu quero saber se essa expressão, se esse name, ele é maior do que 5, por exemplo. Beleza? Se ele for maior do que 5,
eu quero fazer o quê? Tirar um tamanho dele. Como que eu faço isso? A gente vai fazer aqui um substring. Aqui, ó. Pode usar o trim. Que ele vai tirar alguns caracteres, mas aqui a gente vai querer remover por via substring mesmo, porque a gente vai tirar de específico, tá? Então aqui, ó, o substring vai me deixar fazer isso, porque eu defino de onde eu quero tirar. Perfeito? Então, a gente tem aqui algumas condições para utilizar o nosso substring. Vamos lá então, olha, ele vai pedir um texto, o nosso texto é esse aqui, perfeito? Se ele é maior que 5, já estou sabendo que ele é maior que 5, então de 0 a 5 aqui, que ele vai contar, eu vou querer pegar, então ele vai me perguntar aqui, ó, de onde eu começo e até onde eu vou. Perfeito? Então, de onde eu começo? A gente vai começar, por exemplo, do 6. E nós vamos até o length, que é o tamanho dessa expressão. Então, eu copio ela de novo aqui, que é o tamanho máximo dele. Perfeito? E aqui é o caso do false, a última expressão aqui. No caso do false eu vou manter o nome, que eu não quero alterar nada nele. Vê que ele já aceita essa condição, então nosso if para cá está criado. Opa, faltou uma coisinha. Vamos voltar aqui. Eu fiz o trim, né? Adicionei aqui o... Só que eu quero adicionar um mais 3 pontinhos. Então vou adicionar 3 pontinhos aqui, ó. Pá, pá, pá. Beleza? Esse aqui ele vai concatenar com os 3 pontinhos do name. Então ele vai tirar, vai pegar o dos primeiros e vai concatenar ali com os 3 pontinhos. Temos essa condição então, esse aqui é um if visual, poderemos usar aqui. Vamos usar agora um if de condição, um if lógico, né? A gente pode criar vários ifs lógicos aqui, tá? Por exemplo, na busca, ele está fazendo uma condição para a busca aqui, só que eu não quero que ele faça uma busca se a palavra buscada for menor do que um certo tamanho. Então eu vou vir aqui na expressão de onde ele está trazendo, então, qual que é a variável que ele está usando para a busca. Eu sei que esse é um search aqui, né? Keyword, então nós temos search keyword. E eu quero falar com ele, olha, a condição para você buscar, então search keyword, eu quero falar assim, olha, não busque nada que não seja maior do que 2 de tamanho. Então, o cara digitar qualquer coisa que tem um tamanho apenas de 2 e clicar lá para buscar, ele não vai trazer resultado nenhum. Então vamos usar esse if aqui, que é um if lógico. Então nós vamos fazer o quê? Length. Como a gente já está atribuindo diretamente no if, a gente não precisa chamar o if. Isso aqui já é o if. Então ele só espera um booleano. E a ação dele eu vou fazer aqui fora. Ó. Então se o length dele for maior do que 2, vamos colocar maior do que 1. Cair de 2 para cima ele aceita. Se for maior do que 1, vou mandar trocar a condição, swap connector. Se for maior do que 1, ele vai passar. Se não,
eu posso chamar ele aqui direto. Ó. Ele vai para o end. Então nós temos mais uma condição aqui. Coloquei explicitamente aqui, ó, length search maior do que 1. Coloquei uma condição extra aqui para a busca de uma segunda possibilidade de if, tá? Então a gente tem aqui um if lógico já. Temos um if de expressão aqui. E a gente pode colocar um if visual aqui fora também, pessoal. Você vê que, ó, que existe esse if aqui. Esse eu vou demonstrar aqui, ó, no account detail. Tá? Então, nós vamos fazer aqui uma condição para ele. Vamos lá. Olha só. Vou chamar esse if aqui. E ele é um if visual. Você vê que ele já coloca as duas condições aqui para mim. Ó. Eu posso determinar. Ó, show both branches. Mostrar apenas true ou mostrar apenas false. Aqui eu quero os dois porque eu vou determinar. Olha, ele aparece aqui no nosso widget tree também. O que eu estou falando aqui? De acordo com alguma coisa que eu determinar, alguma condição booleana, ele vai mostrar true ou vai mostrar false, de acordo com a lógica que eu determinar. Qual que é a lógica? Olha só que interessante, eu não tenho uma variável de entrada aqui, que é o account ID. Eu vou colocar aqui que caso o account ID seja null, ou seja, ele passa um valor vazio para cá, ele não vai mostrar o nome. Então o nome dessa tela vai ser new user, por exemplo, new account. Então, nós vamos colocar aqui, ó, um texto no false para new account. Beleza. Vamos colocar nossa condição aqui, né? Podemos esquecer ela. Se o account ID for igual, for diferente, então já fica habituado com o nosso símbolo do diferente. Aqui ele tem toda essa ajuda para você, ó, diferente from, less than, greater than, less than or equal to. Então isso aqui é menor ou igual, maior ou igual, diferente, igual. E aqui ele tem as condições de vazio ou null para você. Nesse caso é um identificador vazio que eu quero. Ó. Se ele for diferente de um null identify, ele vai chamar new account. Caso contrário, ele vai mostrar aqui em cima. Ó. Então eu vou trazer uma expressão para cá, colocar aqui, e eu vou pegar, ele já tem um uso aqui do getAccount por ID, ó. Vou pegar o nome desse cara aqui, ó, sample account name. Então, ele vai trazer essa condição aqui para nós. Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou colocar essas duas telas como anônimas para a gente poder ver aqui o uso, tá? Vou abrir ela aqui para nós. Beleza? Publicado. Aberto. Então aqui ele já obedeceu aquela regra minha, olha. Wise, Williams. E aqui eu posso usar uma condição para mostrar isso aqui, tá? Isso aqui é porque o nome completo das pessoas está maior, né? Então todos eles estão maiores. Se eu clicar aqui, esse aqui é a nossa primeira condição de if que a gente colocou. Se eu clicar nesse cara, ele vai entrar no nosso usuário. Ó. Beleza? Mostrou o nome do usuário. Exatamente o que a gente quer. Caso eu mande criar um novo usuário, ele vai passar um no Identify. Então eu tenho um new account. Ele está indo para a mesma tela. Ó. Account detail. Ó. Muito interessante vocês verem isso. Ó. E aqui, account detail.
sabendo qual conta que eu estou vendo. Perfeito, pessoal. E outra que a gente colocou é, se eu buscar, por exemplo, só W, por exemplo, vou fazer aqui, ó. Se eu buscar só W, ele não vai atualizar essa busca. Só que se eu aumentar a condição da busca, ele já vai aceitar. Então isso aqui também está perfeito, ele está obedecendo a nossa condição de busca. Acho que cumprimos nossas metas. É isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo How To. Muito obrigado.